e nos prepara para servi-lo. É isso que esse salmo nos ensina. Salmos são fonte de inspiração para a vida espiritual do crente. Vou pedir agora aos professores que levem as crianças para o culto infantil. Nós vamos dar prosseguimento aos estudos nas epístolas joaninas. Estamos encerrando a terceira e última epístola do apóstolo João. Gostaria que você abrisse para lá. Nós já estudamos essa epístola do verso 1 até o verso 8. Falta estudar do verso 9 até o verso 15. Mas hoje nós vamos nos prender à figura do segundo personagem que é relatado nessa epístola pelo apóstolo João, que é o personagem Diótrefes. Então a gente vai ler todo o conteúdo restante da epístola, mas a nossa pregação ela vai estar direcionada apenas sobre Diótrefes, esse segundo personagem relatado aqui na epístola. O tema da mensagem que nós vamos trabalhar até o fim desta epístola, acredito que mais essa e outra mensagem a gente encerre este livro, é o líder que Deus usa. O líder que Deus usa. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Você quer se levantar para fazer algo e incentivar pessoas a fazerem com você? Quando você faz isso, você está assumindo um papel de liderança. As pessoas pensam que você só pode ser líder quando você é líder de alguma instituição, como por exemplo, pastor de uma igreja. Não. Liderar é quando você se levanta para fazer algo em nome do Senhor. E você, através dessa dedicação para trabalhar, você incentiva outras pessoas para fazer a mesma coisa. Servir ao Senhor. Você tem pensado em liderar um grupo de pessoas para servir ao Senhor? Você precisa aprender nessa epístola quem é o líder que Deus usa. Quem é o líder em quem Deus tem o seu prazer em abençoar, enquanto esse líder está mobilizando pessoas para trabalhar para a glória de Deus, para servir a Jesus. Aprenda a ser o líder usado por Deus, que Deus tem neste homem, nesta mulher, o seu prazer. Vamos ler então a passagem, verso 9 até o verso 15, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever,
Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Senhor, obrigado por este pequeno livro, esta pequena carta que traz princípios, ensinamentos preciosos sobre como devemos trabalhar na obra do Senhor, como devemos servir para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, que possamos ser moldados pelos princípios da Tua Palavra, que toda a prática, todo o hábito pecaminoso possa ser abandonado por Teus servos. E assim, ó Deus, possamos, como nos ensina essa epístola, sermos fiéis, trabalharmos em amor, servindo a nobre causa do reino de Deus, levando a palavra da verdade para libertar os encarcerados, os aprisionados, para perdoar pecados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ó Santo Deus, molda o nosso caráter, aviva o nosso coração para Ti, abre os nossos olhos para as realidades espirituais. Não permita, ó Deus, que este mundo vil atrapalhe a nossa visão do céu, pois o Senhor está trabalhando, o Senhor está formando um povo, o Senhor está desenvolvendo o Teu reino, e na hora certa, esse reino que no momento é invisível, ele se tornará visível. E será um reino diferente de todos os reinos que já existiram. É um reino que não se acaba. É um reino indestrutível. É um reino perene. É um reino que nada e ninguém poderá acabar com este reino. E todos aqueles que no tempo dos humildes começos creram, confiaram na palavra do Rei e se dedicaram em um serviço humilde, simples, um trabalho espiritual, poderão experimentar quando esse reino se materializar na terra. Somente aqueles que têm fé, somente aqueles que confiam nas promessas, trabalham pelo reino de Deus, na esperança de que Cristo é o verdadeiro Rei, e todas as coisas haverão de se voltar para Ele. Assim nós aguardamos, em nome de Jesus. Amém. O líder que Deus usa, essa terceira epístola, ela fala ao nosso coração bastante sobre serviço, sobre liderança cristã. Uma coisa que chamou a minha atenção quando eu estava lendo essa epístola é que João ele acaba falando para nós que na igreja tem todo tipo de pessoa. Tem o crente, tem o descrente. Na igreja tem a pessoa complicada, a pessoa difícil, a pessoa que só dá trabalho. Mas tem aquela pessoa que é serva, é trabalhadora, que as coisas na mão dela vai para frente, prospera. Na igreja tem gente muito boa,
Mas na igreja também tem gente muito ruim. E a gente, ao ver se o próprio apóstolo está nos passando essa ideia, quando ele fala, olha, tem o Gaio, tem o Demétrio, que são servos de Deus, que são fiéis, mas tem também o Diótrefes, que não vale nada, que é um homem mau, é um homem ímpio, é um homem que está atrapalhando a obra de Deus. A gente precisa parar com a ingenuidade, meus irmãos, e achar que dentro da igreja está todo mundo certo, está todo mundo bem, é todo mundo de Deus, porque não é assim. O próprio Senhor Jesus disse que tem o joio e tem o trigo. Ele mesmo disse que quando ele vier, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E tem muita gente ingênua que chega na igreja e diz, todo mundo é santo, todo mundo é bom, todo mundo só quer ajudar. Mas se nos dias de João tinha o Diótrefes, obviamente que existem Diótrefes nos nossos dias. E nós precisamos acabar com a ingenuidade. Precisamos estar atentos que nem todo mundo que está dentro da igreja está realmente para servir, está realmente para trabalhar. Tem os Diótrefes. E caso você acabe se identificando com o Diótrefes, não quer dizer que está tudo perdido para você. É uma oportunidade para você refletir sobre como você tem levado a vida cristã, se arrepender. Levar Deus a sério. Pedir transformação e graça para ser um servo humilde e verdadeiro. Que assim Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que Deus ele pode transformar um Diótrefes em um Gaio. Deus ele pode transformar a sua vida. Se você tem sido um falso crente, se você tem sido um crente fraco, um crente difícil, um crente egoísta, que só dá trabalho, que só complica, Deus ele pode mudar a sua vida. E pode fazer de você uma bênção. Ele pode fazer de um Diótrefes um Gaio. Então que nós todos possamos meditar com essa perspectiva. De que mesmo que eu tenha os meus defeitos, mesmo que eu esteja indo pelo caminho errado, Deus ele pode fazer uma obra de transformação em nossas vidas. E fazer de nós servos fiéis e obedientes. Então, como nós vimos no passado, a terceira epístola de João, igreja, é um manual excelente sobre liderança cristã. João ele acaba nos ensinando nesta epístola como é que o servo de Deus deve trabalhar, como é que ele deve servir, como é que ele deve tratar as outras pessoas. Nessa epístola aprendemos sobre como deve ser o líder da igreja de Cristo, mas aprendemos também como não deve ser o líder da igreja de Cristo. Naturalmente, nós devemos ler a epístola, estudar a epístola com a perspectiva de sermos o líder que Cristo quer que nós sejamos. Pela graça de Deus, podemos aprender sobre liderança cristã, observando 3 personagens principais descritos pelo apóstolo João. Ele fala primeiramente de Gaio, que é o presbítero a qual ele endereça a epístola. E nós podemos ver nesta epístola Gaio como o líder acolhedor que anda na verdade. Que elogio maravilhoso do apóstolo. Gaio, o líder acolhedor que anda na verdade. Mas tem também um segundo personagem, Diótrefes.
ele apresenta Diótrefes como o líder tirano que age com malícia. Que título horrível de se ter pela pena do apóstolo. Diótrefes, o líder tirano que é malicioso. Mas ele fala também de Demétrio. De Demétrio ele diz que Demétrio é o líder fiel que dá bom testemunho. Demétrio, o líder fiel que dá bom testemunho. É como diz o ditado, meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque alguém está à frente de uma igreja com o título de pastor que faz dele imediatamente um servo de Cristo. Existem muitos homens de Deus que servem pela causa do Evangelho com fidelidade. Isso é verdade. Glória a Deus pela vida desses homens, mas também existem muitos homens ímpios que se aproveitam do povo de Deus. Uma liderança maligna, como é, ou como foi, a liderança de Diótrefes. A epístola de João, então, ela nos ajuda a refletirmos sobre essas coisas. Nós vemos aqui que João, a partir do versículo 9, ele faz uma transição de um líder acolhedor, Gaio, para um líder ditador, que é Malaquias. É isso? Diótrefes. Então ele faz essa transição de um líder acolhedor para um líder ditador. A transição de um homem que abria a sua casa, um homem generoso que tirava o que tinha do bolso para abençoar os missionários que chegavam na sua igreja. Mas agora ele faz a transição para um homem que expulsava os missionários que chegavam na sua igreja. Então João aqui ele começa a descrever o caráter, a moral, pelas ações deste líder chamado Diótrefes. Diótrefes era um líder arrogante, em vez de ser um servo do Senhor Jesus Cristo. As atitudes dele em difamar o apóstolo João, em barrar que as suas cartas chegassem para a congregação, em impedir que os missionários tivessem contato com a igreja e expulsá-los da igreja e da cidade, só mostram o caráter de um líder arrogante, um homem que se achava a autoridade máxima, um homem que tinha complexo de Deus em sua tirania. João descreve o caráter desse líder como aquele que queria ser o maior entre todos, ao invés de querer ser o servo entre todos. João mostra que Diótrefes era um homem que estava em busca da glória do seu próprio nome, ao invés de buscar ardentemente a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu achei muito interessante no comentário de Kistemaker a explicação que ele traz sobre esses versículos, a partir do versículo 9. E Kistemaker ele vai dizer o seguinte: sabemos pouco sobre Diótrefes. Seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que ele seja de descendência grega.
Quis temei que continue, ele diz, ele, Diótrefes, é um líder. Ele é um líder na igreja local. E de modo egoísta, tira vantagem de sua posição de liderança. Quis temei que ainda continua e diz o seguinte sobre Diótrefes. Ele gosta de ser o primeiro. Em vez de servir a igreja, ele se recusa a reconhecer a autoridade superior. Porque ele descarta a autoridade apostólica de João. O autor continua e diz, ele próprio deseja governar a igreja. Ele age de maneira contrária à instrução de Jesus, que está em Mateus 20, verso 26 e 27. E ali, Jesus diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Infelizmente, Diótrefes, ele não tinha esse tipo de liderança. A liderança servo. A liderança de Diótrefes é a liderança dos líderes deste mundo. Uma liderança ególatra, egoísta, autocentralizadora, com ações mesquinhas, maliciosas e destruidoras. Eu quero ver hoje à noite, baseado nesses versículos que tratam da vida deste líder mau, algumas características do líder que Deus usa com prazer. Certamente, essas características não encontraremos no caráter e nas atitudes de Diótrefes, mas fica como um ensino negativo para nós. Tudo o que Diótrefes fez, nós temos que fazer o contrário. E é assim que nós vamos tirar algumas características sobre o líder que Deus usa com prazer. Gostaria de trabalhar logo o primeiro ponto. O primeiro ponto é o líder que Deus usa. Ele não quer ser o maioral. Esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje. O líder que Deus usa, ele não quer ser o maioral. E logicamente nós tiramos esse primeiro ponto do versículo 9, quando o apóstolo João diz, escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá o quê? A acolhida. De cara nós já conseguimos ver a petulância desse homem. João fala que ele escreveu alguma coisa à igreja. O apóstolo João, ele era veículo de revelação bíblica. Ele e os demais apóstolos, levantados por Jesus, foram usados pelo Espírito Santo para levar a palavra inspirada de Deus para a igreja. E nós vemos aqui que João fala que Diótrefes, ele como líder, ele tem acesso aos escritos de João para a igreja. Mas ele tenta barrar a comunicação verdadeira da palavra de Deus à congregação. E é isso que faz um líder mau. É isso que faz um homem que não ama a Deus e está na liderança. Ele não quer que a congregação de Jesus Cristo escute a palavra de Cristo. Um líder mau, ele tem medo que a palavra de Deus seja ensinada com fidelidade. Porque um povo que conhece a Bíblia, ele não vai se deixar levar, não vai se deixar governar por líderes tiranos. Então, o falso líder,
o pastor herege, o homem que está liderando a igreja, mas que não ama a Deus de verdade, quer se aproveitar dessas pessoas, ele não quer que os crentes tenham acesso à palavra de Deus. Ele quer que os crentes escutam o que ele fala de modo distorcido, mentiroso, porque o intento dele é manipular o povo de Deus. E nós vemos aqui de cara Diótrefes preocupado, querendo tirar da mão do povo o ensino inspirado do Espírito Santo. A única forma, ou a forma mais segura, meu irmão, de não nos deixarmos dominar por líderes malignos, por pastores falsos, é termos o conhecimento genuíno do Evangelho. Porque um homem de Deus, ele tem prazer em pregar com fidelidade as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, ele tem prazer em anunciar a pureza do Evangelho de Cristo. Mas um homem mal intencionado, um homem que está à frente de uma comunidade com propósitos mesquinhos de engano e manipulação, ele não quer que o povo de Deus tenha acesso à palavra. É por isso que tem tanto pastor aí que morre de medo de doutrina. Tem pastor que diz que se a igreja aprender doutrina, a igreja se desvia. Se a igreja conhecer sobre o calvinismo, a igreja morre espiritualmente. São homens que têm medo que o povo de Deus tenha acesso à fonte do Evangelho. E Diótrefes, ele já está aqui inseguro. Parece-me que ele tenta barrar a chegada da palavra de Deus para a comunidade, quando João diz escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, como se a carta chega, Diótrefes lê e ele diz, olha, eu vou reter essa carta. Eu não vou entregar essa carta, eu não vou lê-la, não vou ler a carta de João para a comunidade. Qual o interesse de um líder de impedir que a igreja conheça a Bíblia, se aprofunde no conhecimento de Deus? O maior prazer de um líder fiel é ver o seu povo estudando a Bíblia com fidelidade. É ver o seu povo conhecendo teologia verdadeira, boa teologia, lendo bons livros de teologia, para se aprofundar nas verdades de Cristo, verdades maravilhosas que transformam a vida e o coração, que levam o crente para perto de Deus, que consagram o crente para uma vida de serviço dedicado à glória de Cristo. Os pastores de Deus, eles incentivam a comunidade a amarem doutrina, a amarem teologia, a buscarem a Cristo nas Escrituras. Os pastores falsos, eles querem engessar a comunidade. Eles só querem que os crentes aprendam da forma distorcida que ele ensina. Eles querem velar o povo de Deus dos ensinos fiéis do Evangelho de Cristo. Então, a melhor forma de não sermos enganados por falsos pastores é conhecendo o Evangelho. Meus irmãos, nós estamos vivendo talvez a pior época para ser cristão. Nós estamos vivendo no tempo em que as profecias de Jesus estão se cumprindo. Profecias sobre a grande apostasia, onde os homens que vão se levantar para pregar sobre Cristo, pregarão sobre falsos cristos. Onde homens e mulheres
supostamente buscando a Deus, estarão buscando doutrinas de demônios. E somente buscando no Evangelho puro e simples do Senhor Jesus, nós poderemos guardar nossa mente, alma e coração dessa grande apostasia. O mundo está cheio de diótrefes. O mundo está cheio de falsos pastores. O mundo está cheio de homens pregando doutrinas mentirosas para manipular as pessoas, para usar as pessoas, para enganar as pessoas. Está cheio de pastor malicioso que fala mentiras em nome de Deus. E se nós não formos um povo que conhece a palavra, nós seremos enganados. E como é que nós podemos conhecer a palavra, pastor? Estudando ela, todo dia. Dando à palavra de Deus a prioridade principal da nossa vida. Reservando um tempo apropriado para estudarmos ela todos os dias. É assim que nós vamos conhecer o que está na Bíblia. Lendo a Bíblia de forma concentrada, atenta, procurando conhecer o que está sendo dito por cada profeta, por cada apóstolo. Lendo com oração e com entendimento. Lendo de Gênesis a Apocalipse. Durante toda a nossa jornada. É assim que nós conheceremos a Bíblia. Mas sabe o que é que está acontecendo? O povo de Deus não quer mais ler a Bíblia. O povo de Deus acha que pode aprender Bíblia vendo reels no Instagram, vendo recortes de pregadores no TikTok, vendo partes de pregações no YouTube. Homens e mulheres cada vez mais estão se distanciando do ensino da palavra de Deus. Os crentes do passado, eles amavam a Bíblia. E eles demonstravam o seu amor à Bíblia lendo, estudando todos os dias. Os crentes de hoje falam que amam a Bíblia, falam que amam a Deus, mas passam mais tempo no celular do que estudando a Bíblia. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós não vamos ser um povo que realmente tem entendimento bíblico se nós passarmos mais tempo fazendo as coisas com a nossa mente nas coisas deste mundo do que nas coisas do céu. A Bíblia é um presente de Deus para a nossa vida. A Bíblia é a janela dos céus. Essas janelas, elas podem se abrir para a sua vida. Mas você precisa ler. Você precisa se apropriar pela fé. Você precisa investir o seu tempo no estudo bíblico. Senão, qualquer homem mal intencionado vai enganar você. Diótrefes está aqui como um homem de Deus, mas quando João vai falar sobre ele, diz, olha, eu escrevi alguma coisa à igreja, ele tentou reter. Aí ele fala que Diótrefes gosta de exercer a primazia. Você pegou isso aí? Gosta de exercer a primazia entre eles. A expressão gosta de exercer a primazia significa que ele quer ser o primeiro, quer ser o maioral, que ele orgulha-se de ser o primeiro. É uma forma de João dizer que Diótrefes era um homem cheio de si. Ele não gostava de servir a Jesus, ele gostava dos holofotes. Ele era um narcisista. A expressão gosta de exercer a primazia também pode significar ambição, desejo de preeminência em todas as coisas.
Certo estudioso diz que o verbo no grego está no tempo presente e isto indica uma atitude habitual e contínua. Ou seja, Diótrefes era um tipo de líder que ele não estava querendo que as pessoas conhecessem a Jesus. Eles estavam querendo que as pessoas servissem a ele, olhassem para ele o tempo todo. Ele queria ficar sendo bajulado pelas pessoas. Ele queria se sentir o queridinho das pessoas. Ele queria ser reverenciado pelas pessoas. Ele queria a primazia. Ele queria tirar vantagem sobre o povo de Deus. Eu imagino Diótrefes como um líder que vivia chamando a atenção para si e não para Jesus Cristo. E se tem uma coisa que tem denunciado a imaturidade dos pastores da igreja brasileira, é a internet. O termo tretar, você conhece? O termo tretar na internet era algo que deveria acontecer somente entre os ímpios. Mas a verdade é que esse termo tretar é uma expressão comum entre os pastores. Porque ao invés de servirem a igreja local com simplicidade e humildade, eles querem ficar tretando na internet. Sabe por quê? Porque eles querem holofotes. Porque eles querem dizer para a igreja brasileira que eles existem. Porque eles querem mostrar pelas redes sociais que eles são importantes. Porque eles querem uma multidão de seguidores desses pastores e não de Cristo. Eles não querem que Cristo seja reverenciado, mas que o nome deles seja reverenciado. Eles ficam tratando na internet, discutindo, difamando, falando mal, criticando o pastor fulano de tal, é o de lá critica o de cá, e fica essa confusão na internet. Como a internet tem demonstrado que os pastores brasileiros são imaturos. A gente não está aqui para brilhar. A gente não está aqui para que as pessoas nos conheçam. A nossa função como pastores é fazer com que as congregações onde nós estamos à frente conheçam a Jesus. Sirvam a Jesus. Lugar de gente que quer aparecer é o BBB. Pastor quer aparecer, largue o ministério e vá se inscrever no BBB. Porque lá está cheio de gente querendo aparecer. Aquela porcaria. Mas ministério é para homens, líderes, servos que querem que as pessoas conheçam a Jesus. Diótrefes chamava a atenção para si, não para Cristo. Em seu caráter, em sua conduta. É interessante notar que Diótrefes era totalmente diferente de Gaio. Enquanto Gaio era um líder que João fala que ele era um presbítero amado, um homem que andava na verdade. Quando João vai falar de Diótrefes, ele fala o oposto. O que será que João falaria se fosse descrever você como um servo de Cristo? Será que ele falaria de você como estava falando de Gaio? Ou será que falaria como estava falando de Diótrefes? Esse homem, ele se amava mais do que aos outros. Ele amava mais o próprio eu do que a Cristo. O seu eu e a sua própria glória estavam no trono da sua vida. O seu eu vinha sempre à frente dos outros e da obra de Deus. Ele buscava os seus interesses, não buscava os interesses do Evangelho.
Ele buscava os seus interesses, não buscava o interesse dos irmãos. Era um homem preocupado com a própria glória e não com a glória de Cristo. Infelizmente, há muitos líderes assim, mais preocupados com a própria glória do que com a glória de Cristo. A atitude de Diótrefes era oposta à atitude de João Batista. Abra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. A atitude de Diótrefes era totalmente diferente da de João Batista. João 3,30. Como servo do Senhor Jesus, João Batista fala em João 3,30. Convém que ele, Cristo, cresça e que eu, João Batista, o quê? Diminua. É assim que tem que ser o líder. Ele quer que Cristo cresça e que o seu nome diminua. Mas por ser amante dos holofotes e gostar de ser o primeiro em tudo, esse homem mau, esse homem malicioso, ele começou a ver o apóstolo João como uma ameaça à sua posição. João manda uma carta, ele lê a carta, e ao invés de ele entender que aquilo ali era inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: vixe, essa carta aqui, eu vou ler para a congregação, isso não vai dar certo, eu vou perder a minha liderança, eu vou perder a minha autoridade, eu não vou ler isso aqui não, eu não vou deixar esse João interferir no meu trabalho não. Ele começa a desrespeitar a autoridade eclesiástica apostólica, o apóstolo João, enviado pelo próprio Cristo, como representante de Cristo na revelação bíblica, por amor ao seu próprio coração. É como aquele pastor que vai pregar a Bíblia e ele escolhe o que ele vai pregar. Não vou pregar, ele está pregando aqui, eu vou pregar. Tem pastor que não gosta de pregar expositivamente, porque se ele pregar determinado versículo, compromete ele mesmo. Ele diz: não, eu prego temático. Porque temático eu escolho só os textos que eu quero ensinar para a igreja. Mas agora, se eu tenho que pregar expositivamente, eu tenho que pregar versículo por versículo. Mas aí tem pastor que está pregando aqui, não, isso aqui eu não vou ensinar não. Aí ele pula o versículo. Pastor, o versículo tal. Não, já é para frente. Por quê? Porque compromete. Não quer se expor. É a mesma coisa. Quando o líder ele só quer falar das coisas convenientes a ele. Mas essa não é a nossa tarefa. Nós temos que ensinar todo o conselho de Deus. Foi o que ensinou o apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui esse homem perseguindo, desprezando o apóstolo João. O comentarista diz que a rejeição dele ao apóstolo João possivelmente não era doutrinária, mas pessoal. Esse mesmo comentarista diz que o problema não era um problema de heresia, mas egoísmo. Os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram teológicos, nem eclesiásticos, mas morais. Ele era mau caráter. Ele estava agindo com maliciosidade, com malícia contra a igreja. E ele estava vendo a carta de João chegando para doutrinar a igreja como uma interferência que ia atrapalhar o que ele estava fazendo ali com os irmãos. Então não é uma questão eclesiástica, não é uma questão teológica, mas é uma questão moral. E isso cabe também à reflexão. O mau pastor,
não é só aquele que prega heresia, não. O mau pastor não é só aquele que tem uma administração eclesiástica ruim, não. O mau pastor, ele pode pregar a verdade, ele pode ter uma administração eclesiástica correta, mas ele pode ser um mau caráter. Pode acontecer. Ou seja, mais um motivo para não sermos ingênuos. Precisamos estar atentos e não sermos manipulados por falsos líderes. O que acaba mostrando aqui, irmãos, é que esse líder ele não compartilhava com o propósito de Deus, de que em todas as coisas Cristo e não o homem é que deve ter a primazia. Vamos olhar Colossenses 1:18. Olha o que Paulo vai falar em Colossenses 1:18. Quem é que tem que ter a primazia na igreja? Não é o pastor, não é o diácono. O pastor quiser querendo brilhar mais do que Cristo na igreja, ele está errado. O diácono, se quiser querer aparecer mais do que Cristo na igreja, está errado também. Crente querendo aparecer mais do que Cristo na igreja, está errado também. Quem tem que brilhar na igreja é Cristo. Quem é o grande líder das nossas vidas é Cristo. Olha o que diz Colossenses 1:18. Falando de Cristo, diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia. É interessante que João diz que Diótrefo estava querendo ter a primazia. Mas Colossenses 1:18 diz que quem deve ter a primazia de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. O que acontece aqui é que este homem estava enebriado por posição e poder. Devemos ter cuidado, irmãos. Posição e poder é um negócio perigoso. Posição e poder pode envenenar. Posição e poder pode cegar. Uma pessoa imatura, uma pessoa carnal, uma pessoa que não está em verdadeira comunhão com Deus, ela pode, ao chegar a determinada posição, agir de forma equivocada, maliciosa, prejudicial. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Nem todo mundo tem condição de ter poder. E esse homem, ele se deixou cegar, enfeitiçar pelo poder. Todos nós podemos cometer esse erro, irmãos. A gente, quando não assume determinada função, aí é uma pessoa aparentemente correta, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa humilde. Eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar, até mesmo aqui na igreja. Aí quando ela chega em determinado cargo, que é um cargo de liderança, aí ela muda o comportamento. Na verdade, ela só está mostrando o que já estava dentro do coração dela. Aí quando ela se vê liderando, ela começa a achar que ela é superior aos outros, que ela pode maltratar os outros, que ela pode pisar nos outros, que ela pode obrigar os outros a se curvarem à sua própria vontade. É o poder enfeitiçando. Mas não é esse o tipo de liderança que Cristo tem para os servos de Deus. O servo de Deus, ele é um líder servo. Ele vai estar disposto a se sacrificar para que as pessoas possam ter comunhão com Deus. Mas Diótrefes se deixou enfeitiçar pelo poder. Ele se achava melhor do que os irmãos. Eu imagino esse homem pisando nos irmãos, humilhando os irmãos, dizendo: eu sou melhor do que você, você não é nada diante de mim. Cego pelo poder. Pessoas assim não têm condição de liderar nada. Não no reino de Cristo. Porque no reino de Cristo, o maior
Ele mostra que é o maior sendo o menor, servindo a causa do Mestre. Vamos abrir em Marcos 10, eu vou encerrar por aqui. Próximo domingo a gente continua. Marcos 10, 42. Marcos 10, 42, olha o que nos ensina o Senhor Jesus. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Isso aqui é Jesus falando como é que é a liderança do mundo. O líder se sente o maioral. Olha o verso 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A liderança do servo de Deus é uma liderança servo. No verso 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ao exemplo de Jesus, de serviço. E 1 Pedro 5,3. O exemplo do apóstolo Pedro, a exortação, digo melhor, 1 Pedro 5,3. Falando para pastores, no verso 3 o conselho petrino é o seguinte: não liderem nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos o quê? Modelos do rebanho. Que tipo de modelo? Um servo que não se aproveita da liderança para querer ser o maioral. Diótrefes, ele falha na liderança como um servo de Deus, porque ele queria ser o centro das atenções. Ele olhava para o apóstolo João como um rival a quem rejeitar, e não como um apóstolo de Cristo a quem ele deveria abraçar e acolher. Isso é muito claro no texto, porque no versículo 9 a gente vê que Diótrefes recusou-se a receber João. No versículo 10, a gente vai ver isso no próximo domingo, ele mente sobre o caráter de João. Ele começa a espalhar mentiras sobre João. E ainda no versículo 10, ele rejeitou os colaboradores de João. Um péssimo líder. Um mau exemplo. Um servo de Deus, então, irmãos, ele não quer ser o maioral, ele não quer ser o centro da atenção, das atenções. Um líder, segundo os modos de Jesus, ele quer servir a causa do Mestre. Ele trabalha com humildade. Se você quer ser usado por Deus, deixe de querer ser o centro das atenções. A igreja não é Hollywood. A igreja não é um lugar onde você vai conseguir fazer um papel, ser reconhecido, ganhar um Oscar. Isso não é a igreja, isso é o mundo. A igreja são servos, são escravos, são pessoas que trabalham, não para o seu próprio nome, mas para o nome de Cristo, que estão esperando o seu galardão no céu, que não estão atrás das glórias deste mundo,
querendo usar a igreja. Não sejam diótrefes. Sirva para a glória de Jesus. Sirva. Mandar não é servir. Dominar com tirania não é servir. Servir é se sacrificar, é ensinar, auxiliar, guiar o rebanho de Cristo até o próprio Cristo. Faça isso. Esse é o líder que Deus usa. Esse é o líder que Deus abençoa com prazer. Igreja não é palco para as pessoas aparecerem, crescerem. Igreja é a oportunidade de servirmos a causa do nosso Mestre. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: se o Espírito Santo quis colocar a vida de Diótrefes na Bíblia, é para o nosso exemplo que isso foi colocado. E assim como o Espírito Santo avaliou a vida de Diótrefes como um falso líder, como um líder desqualificado, não pense você que o Espírito Santo não está fazendo a mesma coisa dos líderes que estão atuando nesse exato momento. Haverá uma prestação de contas. Todos aqueles que lideraram de forma maligna, que estão se aproveitando do povo de Deus para crescerem o seu próprio nome, a sua própria glória, haverão de prestar contas com o Senhor da igreja. Se um dia eu quiser aparecer, se um dia eu quiser crescer, se um dia eu quiser fama, poder e glória, que Deus me livre disso, não vai ser dentro da igreja que eu vou atrás disso. Pode ter certeza que eu vou abandonar o ministério e irei atrás de glória em outro lugar, porque eu tenho medo da mão de Deus. Eu sei que no muito dado, no muito será cobrado. Eu sei que essas pessoas que estão à frente da igreja, se aproveitando do povo de Deus, um dia elas irão chorar amargamente diante do Rei, o dono e o verdadeiro Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de homens que querem liderar a causa de Cristo como servos e não como dominadores. Que Deus nos ajude e levante homens fiéis, porque como Diótrefes está cheio, infelizmente. Vamos orar. Senhor, obrigado pelos princípios que nós aprendemos sobre liderança nessa epístola. Ó Deus, a liderança de Cristo, que Cristo propõe, não é igual à liderança do mundo. No mundo as pessoas querem ser os maiorais, querem ter a evidência, querem manipular, destruir, usar o poder para esmagar as outras pessoas. Mas na igreja, ó Deus, o líder é um servo que se sacrifica, que aponta para Jesus, que quer que Jesus seja o centro o tempo todo. Ó Deus, ajuda a tua igreja a não ser enganada por homens maliciosos que entram dentro da igreja, se aproveitando da vitrine para crescer em influência, poder, glória. Senhor, guarda a nossa igreja desses homens, desses falsos líderes. E levanta, Senhor, em nosso meio, líderes servos, homens fiéis, dedicados, humildes, não arrogantes. A tua igreja precisa, Senhor, de homens separados para liderar o rebanho de Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade ao culto. Tem um louvor, vamos cantar este louvor encerrando o culto dessa noite. Convido o Ministério de Louvor.